Bom, deixa eu só me achar aqui. Muito obrigado. O alemão tocou num assunto, né? Ele falou assim: quem concorda que esse ano não está sendo do jeito que a gente planejou? Eu acho que de todas as pessoas que existem no mundo, todas diriam que concordam. Todas mesmo, né? O ano não está sendo como nós planejamos. Bom, uma coisa que é natural do ser humano é ele passar por lutas, não é verdade? Uma coisa que é natural do ser humano, passar por lutas. Isso é natural, passar por lutas é natural. Outra coisa que também acaba sendo natural é o questionamento. Questionar, né? Porque por mais que a gente saiba que é natural passar por lutas, nós não queremos, e quando nós passamos, nós acabamos questionando o porquê da luta que nós estamos passando, né? Vocês concordam também? Né? Por mais que a gente saiba que a gente vai passar por lutas, né? Um dos textos que a gente sempre ouve muito é aquele texto em que diz: no mundo tereis aflições, né? Então a gente sempre lembra desse texto para lembrar que Cristo já tinha dito que a vida não ia ser fácil. Mas isso não significa que a gente não questione as lutas pelas quais nós passamos, né? E então muitas vezes a gente fica com esse questionamento, né? O porquê? Por que nós passamos por lutas? E um problema é que na maioria, talvez na maioria das vezes, ou muitas vezes, deixa eu usar essa expressão, muitas vezes, nós acabamos ficando sem o motivo. Eu estou sentindo que isso aqui está torto e eu tenho um pouco de toque. Acho que está reto agora. Muitas vezes nós acabamos ficando sem saber o motivo. E isso não é bom. Isso não é bom. Mas a gente tem que saber o motivo de todas as lutas que a gente passa? Talvez não de todas, mas de muitas, se não de quase todas. Nós precisamos saber. Porque não sabermos o porquê nós passamos pelas coisas, e isso acaba trazendo em nós dúvidas, não só a respeito daquilo, mas também de outras coisas. E muitas pessoas acabam duvidando de tantas coisas que acabam duvidando também da fé, quando não tem respostas. Nós precisamos de respostas. O ser humano, muitos dizem, né, que o ser humano é movido pelas respostas, mas na verdade o ser humano, a humanidade, ela é movida pelas perguntas. Porque toda resposta, toda pergunta respondida gera uma nova pergunta. Gera uma nova pergunta, e aí a humanidade ela continua se movendo por aquela pergunta, querendo a resposta daquela pergunta, e assim vai. Nós sempre somos movidos pelas perguntas. Não é à toa que Jesus, ele sempre fazia com que as pessoas pensassem ou despertassem os seus pensamentos através de perguntas. Ele sabia que uma das melhores coisas para fazer a pessoa pensar, refletir, mudar, se transformar, era através das perguntas, e das perguntas certas. E uma pergunta certa que nós devemos fazer na nossa vida é essa: por que nós passamos por tantas lutas? Nós precisamos dessa resposta. O porquê nós passamos por tantas lutas. E depois, é claro, entendermos o porquê de cada luta que nós passamos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, capítulo 8, a partir do versículo 1. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. 8:1.
Quem achou, diga amém. Diz assim: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os pés de vocês não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo, nos ministra, revela a tua palavra e ministra as nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Por que nós passamos por lutas? Já se fizeram essa pergunta? 1, 2, 3, 10, 1000 vezes? Hoje? Boa. Hoje? Pois é. Boa pergunta. Já fizeram essa pergunta hoje? Bom, como eu já disse, passar por lutas é natural. E também naturalmente acabam vindo os questionamentos. Por quê nós passamos por lutas? Bom, já disse para vocês, e volto a repetir, uma coisa que nós aprendemos com a Bíblia é não perguntar o porquê, e sim, para quê? Né? Para que eu estou passando por isso? Isso já nos ajuda, mas existem mais coisas que nós precisamos aprender para que nós possamos caminhar, porque às vezes, quando nós estamos passando pela luta, meio que não adianta mudar a pergunta, né? O porquê, do porquê para o quê, porque às vezes a nossa mente não está funcionando legal, e a gente não consegue assim, não sei vocês, mas às vezes a luta é tão grande que não faz diferença, se a gente está perguntando por quê ou para quê, a gente não consegue achar resposta nenhuma, não é verdade? Às vezes a luta é tão grande que a gente não consegue nem sequer pensar direito naquilo que está acontecendo e qual é o propósito para aquilo ali. Bom, vamos pensar numa coisa aqui em primeiro lugar. Existem 3 tipos de lutas que nós enfrentamos, tá? E a primeira resposta que a gente precisa numa luta é entender qual desses 3 tipos de lutas que nós estamos enfrentando, tá? O primeiro tipo de luta são as lutas que nós enfrentamos pelas consequências daquilo que nós fazemos, certo? Existem lutas que nós enfrentamos que são consequências daquilo que a gente fez, que é o famoso plantar e colher. Está lá em Gálatas, né? Não se engane.
De Deus ninguém zomba, pois aquilo que o homem, que a mulher, aquilo que o ser humano plantar, ele certamente colherá. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Um tipo de luta que nós enfrentamos é esse, é a luta da consequência, quando nós fazemos algo e nós acabamos colhendo aquilo que nós plantamos. Esse é o primeiro. O segundo são aqueles que são causados pelo diabo, as lutas que são causadas pelo inimigo. Como a própria palavra de Deus nos ensina que o inimigo, ele está sempre tentando arrumar uma forma de fazer com que nós tropecemos. Ele está sempre arrumando formas de nos encurralar, né? Como a própria palavra diz, o diabo, ele anda ao derredor como um leão, né? Tentando arranjar uma brecha, tentando arranjar uma forma de tentar nos atacar, para tentar minar a nossa fé, para tentar nos fazer desacreditar do Senhor, né? Para tentar nos enganar, para nos tentar, né, em algum pecado, porque ele sabe que ele conhece as nossas fraquezas, e muitas vezes as lutas que ele vai colocar sobre nós são coisas que ele sabe que são mais, vamos dizer assim, são mais suscetíveis de nós cairmos, né? A própria palavra nos ensina que nós somos tentados naquilo que nós somos mais fracos. Nós somos tentados justamente naquilo que nós somos mais fracos. O diabo conhece a nossa fraqueza, então ele muitas vezes vai gerar essas lutas justamente dentro daquilo onde nós somos fracos. Ele nos conhecendo, ele vai justamente trabalhar aquela área ali, porque ele sabe que ali ele pode ter mais vitória, vamos dizer assim, né? Um alcance maior. Não sei se é essa a palavra certa, mas estamos entendendo, né? E a terceira, bom, se uma é consequência daquilo que nós fazemos e a segunda é gerada pelo inimigo, só nos resta mais uma, que é... Ficou difícil, né? São as lutas que são colocadas ou permitidas pelo próprio Senhor, por Deus mesmo, né? Algumas nós entendemos que são permissões, outras que foi Deus que colocou mesmo, né? Porque nós vemos algumas passagens da Bíblia em que Deus mesmo diz: fui eu que fiz, fui eu que coloquei vocês nessa situação, ou fui eu que fiz que vocês entrassem nisso. Então nós estamos além da permissão, né? Em alguns casos a gente entende que Deus permitiu que aquilo acontecesse, mas em alguns casos Deus afirma que foi Ele mesmo quem os colocou naquelas situações. Bom, eu falei os 3 tipos de lutas que nós estamos passíveis de passar, né? Lutas causadas pelas consequências das coisas que nós fazemos, lutas que o próprio diabo coloca na nossa vida para tentar nos derrubar, ou para tentar minar a nossa fé, e as lutas que Deus mesmo coloca na nossa vida. Bom, mas a pergunta não é de onde vem a luta, correto? A nossa pergunta principal, nossa primeira pergunta, não é de onde vem ou por quem é causada. Qual é a nossa pergunta principal? É por que nós passamos por elas. É por que nós passamos por elas. Mas é importante saber de onde elas vêm, porque isso faz parte da nossa reflexão, justamente para que a gente saiba como se sair delas, como passar por elas, como se sair delas e aprender com elas. Porque nem toda luta era para a gente ter lutado, correto? Desses 3 tipos de lutas que eu citei para vocês, só uma é inevitável, a gente tinha que passar de qualquer jeito, que são as que Deus coloca. As por consequência, a gente não deveria, porque se já são consequência, foi porque a gente fez alguma coisa errada, que não devia ter feito, correto? Mas isso não significa que a gente não vai aprender ou crescer com elas, porque
essa é a coisa fantástica de servirmos o Deus que nós servimos. Quando nós fazemos algo que nós não devíamos ter feito, a gente não pode dizer que isso está nos planos de Deus, porque Deus não tem plano ruim, Deus não tem plano mau. Nós, na verdade, saímos do plano dele quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, correto? Então isso está fora do plano de Deus, mas isso não significa que está fora do controle de Deus. Quando eu peco, quando eu desobedeço, eu saio do plano de Deus, mas eu não saio do controle de Deus. Então, mesmo quando eu passo por uma luta que eu não deveria estar passando, porque é uma consequência de algo que eu fiz, ainda assim, Deus pode usar aquela situação para fazer com que a gente cresça, para fazer com que a gente aprenda com aquilo que aconteceu. E mesmo uma luta colocada pelo diabo, por Satanás, da mesma forma, Deus também pode, e Ele usa essas situações para que a gente cresça, para que a gente aprenda e saia melhores do que nós estávamos. Amém? Amém. Mas eu quero falar mais a respeito da terceira. A luta em que, como eu já disse agora há pouco, essa é que é a inevitável. É aquela em que Deus, Ele permite ou Ele nos coloca. Essa sempre vai ter um propósito para as nossas vidas. E é sobre esse propósito que eu quero falar. Amém? É sobre esse propósito que eu quero falar. Ah, mas esse propósito só vale se for Deus que colocou a luta? Não, como eu disse. Se nós entendermos que nas lutas nós podemos aprender e crescer, o propósito de Deus para a nossa vida, ele sempre vai estar sendo cumprido, dentro das lutas. Amém? Lembrando de uma coisa, viu gente? Todo crente gosta de falar de vitória. Não gosta? Se é uma coisa que crente ama, é a palavra vitória. Não é verdade? Só que muitos crentes esquecem que antes da palavra vitória vem a palavra luta. Porque não existe vitória sem luta. Então muita gente quer vitória, 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 já perceberam isso? Quer vitória, 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 mas não quer luta, 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 luta. Quer ter 10 vitórias, mas não quer ter nenhuma luta. Então as lutas, elas fazem parte da nossa vida. Nós precisamos dela. Olha que coisa louca. Nós precisamos das lutas, porque elas nos ensinam. E é isso que a gente vai ver. Bom, vamos lá. Passando por qualquer luta, esse texto de Deuteronômio vai nos ajudar, tá bom? Nós vamos usar esse texto de Deuteronômio para aprender 3 coisas muito importantes que nós precisamos observar nas nossas lutas, ok? Primeiro, vamos reler aqui alguns versículos. O versículo 2, o 5 e o 6. Versículos 2, 5 e 6 do capítulo 8. Diz assim: Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Pula lá, versículo 5. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos caminhos, vocês andem nos seus caminhos e o temam. Amém? Amém. Bom, primeira coisa da luta, provar o coração. Deus quer provar o nosso coração. Algo muito interessante aqui. Olha só, eu vou desmentir uma coisa que com certeza vocês já ouviram muitas vezes. Muitas vezes.
por que que o povo ficou 40 anos no deserto? Todos nós sabemos que o caminho podia ter sido feito em muito menos tempo, correto? Todos nós sabemos disso. Eles podiam ter feito aquele percurso em menos de um ano. Mas eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Oi? A gente escutou isso muito tempo, não escutou? Não é mentira, mas não é toda a verdade. Só para explicar para quem não escutou, a Eliane falou assim, porque eles murmuravam, porque eles murmuraram, né? E todo mundo já escutou isso? Que eles ficaram rodando 40 anos no deserto porque eles murmuraram? Bom, não é que isso seja mentira, é uma verdade, mas não é toda a verdade. E o texto que a gente acabou de ler, deu para nós outro dado importante. Ele falou aqui porque que eles ficaram 40 anos no deserto. Vocês perceberam? Vocês ficaram todo esse tempo no deserto porque vocês estavam sendo provados. Vocês estavam sendo testados. Deus queria ver se vocês de fato iam seguir os seus mandamentos. Ou seja, vocês passaram por todo esse período de luta porque Deus estava provando o coração de vocês. Não foi simplesmente porque eles murmuraram. Não foi um castigo. Porque se a gente pensar assim, eles ficaram 40 anos no deserto porque eles murmuraram, seria um castigo. Não seria? Seria um castigo. Mas na verdade Deus tinha muito mais ali. Tinha muito mais. E se a gente parar para pensar, vai ser fácil a gente chegar numa conclusão. Se Deus tivesse permitido que eles entrassem no deserto, a primeira vez que eles chegaram lá à porta de Canaã, lembra, eles chegaram rapidinho em Canaã. Chegaram rapidinho. Foi quando Moisés enviou os 12 espias. Ele já estava em Canaã. Porque ele mandou os 12 espias justamente para ver como que era a terra, para que eles pudessem já entrar em Canaã. Isso foi assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Só que ali os 12 espias entraram lá na terra, viram tudo lá, saíram, e nós conhecemos bem a história. 10 espias falaram, vocês estão loucos, nós não vamos entrar lá, o povo lá é gigante, é muito forte, a gente vai ser esmagado, né? Aí Caleb literalmente mandou eles calar a boca, conforme está no texto. A palavra diz que Caleb mandou eles calarem a boca e falou assim, vamos crer na promessa. Deus disse que nós iríamos conquistar. Deus está conosco, nós vamos ganhar e nós vamos entrar. Não é assim que está escrito? É assim que está escrito. Mas o povo duvidou. O povo duvidou, então eles continuaram indo. Agora, Deus podia ter falado que por causa da palavra de Caleb, e Josué que ficou junto com Caleb nessa, né? Deus podia ter falado que pela palavra deles, eles poderiam entrar, não poderia? Poderia ter chamado Moisés, da mesma forma que ele falou, Moisés, vou abrir o mar. Moisés, de novo, o povo está confuso, pode entrar. Não poderia ter feito isso? Poderia. Agora pensem comigo, quanto tempo esse povo ia durar? Quanto tempo esse povo ia durar aos pés do Senhor, se eles tivessem entrado na terra prometida naquele momento? Nada. Eles não iam durar nada. Eles iam deixar de ser o povo de Deus assim, Eles precisaram daqueles 40 anos para se transformarem em outro povo. Para se transformarem em outro povo completamente diferente do que era aquele povo que saiu do Egito. Exatamente, a mentalidade deles precisava mudar. Estava totalmente corrompida. E eles precisaram passar por todo aquele período
de luta, e eu vou colocar no plural lutas, porque eles tiveram várias lutas diferentes pelo deserto, para que eles pudessem justamente aprender. Só que a primeira coisa que Deus precisa fazer, e a gente observa isso no caminho do deserto, é saber quem de fato é dele e quem não é. Por isso que o primeiro ponto é provar o coração. Primeiro eu preciso saber quem é e quem não é. Vocês devem se lembrar, eu disse isso no começo da pandemia. Foi pouco tempo depois da pandemia eu disse isso. Muitos começaram a me procurar falando assim: pastor, estou preocupado, estou preocupada, a igreja pode esfriar, as pessoas podem se esfriar da igreja, enfim, vocês estão entendendo, né? As pessoas podem começar a sumir e tudo mais e tal. Eu falei assim: olha, se tem uma coisa que Deus já começou a me mostrar, foi o seguinte: um servo de Deus, ele pode até dar uma desanimada, ele pode até dar uma relaxada, mas pode passar o que for, ele continua sendo o que ele é. Eu disse isso lá no começo da pandemia e eu repito agora para vocês: a pandemia não esfriou crente, só revelou caráter. Provar o coração, mostrar quem é quem. Esse período de pandemia que nós estamos vivendo ainda, porque ela não acabou, né? Esse período de pandemia que nós estamos vivendo é como o período de deserto em que Deus está revelando quem é quem. Deus está mostrando quem é quem. As pessoas mesmo vão se mostrando. Porque a verdade é que a gente não consegue disfarçar muito tempo, disfarçar ser outra pessoa, ou fingir ser aquilo que nós não somos. E períodos de luta, momentos de lutas, eles são fundamentais para que isso aconteça, porque quando está tudo tranquilo, quando está tudo bem, a gente consegue disfarçar bem. Agora, quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, quando os momentos difíceis começam a aparecer na nossa vida, a gente começa a mostrar quem de fato nós somos, o que de fato a gente aguenta. Não é verdade? Esses tempos atrás eu estava fazendo uma listinha desse ano, falando: gente, que ano é esse? Que ano esquisito. Eu já falei para algumas pessoas, eu estou chamando esse ano de ano esquisito, porque eu ainda não sei o nome certo. Vou ter que esperar passar para eu poder voltar. É igual quando eu tive depressão. Eu fiquei 8 anos de depressão. Enquanto eu tinha depressão, eu não entendia nada. Hoje eu entendo aquele período. Hoje eu entendo por que eu passei por tudo aquilo. Para que hoje eu suportasse passar por coisas muito maiores, que talvez eu não conseguiria suportar se eu não tivesse passado por aquele aprendizado incrível que eu passei naquele período todo. Não é verdade? Vocês tiveram alguma situação difícil esse ano aí, 2020? Eu tive dengue no começo do ano. Quando eu ia voltar para a igreja, a gente teve que fechar a igreja por causa da pandemia. Eu tinha ficado 3 domingos fora da igreja por causa da dengue. Aliás, eu tive dengue hemorrágica, né? Eu tive dengue hemorrágica. Teve 2 dias que eu achei que eu ia morrer. Que eu estava mal mesmo. Aí quando eu me recuperei, depois de 3 domingos fora da igreja, eu pensava assim: nossa, 3 domingos fora da igreja, eu vou voltar para a igreja. Nós tivemos que fechar a igreja, por causa da pandemia. Aí veio a pandemia. Falei: mais um tempo fora da igreja. Aí teve todo esse problema de pandemia. Perdi minha mãe.
Estamos lá com meu pai que... Lá ainda tivemos uma situação com a Ana Beatriz, que o Nicolas foi segurar ela para ela não cair no chão, e ela torceu o cotovelo dela saiu do lugar. Tivemos que levar ela para o hospital. Eu quase desmaiei quando a Glaucia falou que o médico tinha colocado o cotovelo dela no lugar. Eu quase desmaiei. Esse daqui o Caleb teve um troço esses tempos atrás. Teve uma infecção que gerou umas ínguas no intestino dele, sofreu um monte lá. Tem mais coisas que eu não lembro agora, que eu não fiz essa lista para falar hoje. Eu falei, gente, que ano esquisito é esse? Mas em nenhum momento, eu vi Deus longe de mim. Em nenhum momento eu vi Deus se afastando de mim. Em nenhum momento eu me afastei dele. Nada dessas coisas me fizeram esfriar. Nada dessas coisas me fizeram desanimar. Nada dessas coisas me fizeram desacreditar. Então as lutas não nos fazem desistir. As lutas não nos fazem desanimar. As lutas não nos fazem nos afastar de Deus. Tudo depende de quão firme nós estamos com Ele. Porque todas essas coisas só me levaram para mais perto dEle. Todas essas coisas só me levaram para mais perto de Deus. A Glaucia está lá em casa morrendo de dor. Eu estava com um problema enorme no meu computador. Meu computador estava demorando 30 minutos para ligar, para funcionar. E aí meu computador ele começou a ser arrumado, ele estava bom. Mas pensa num computador que está bom, está funcionando legalzinho. E ele estava sendo arrumado em Londrina. Aí sexta-feira de manhã, eu combinei com o rapaz lá que estava arrumando o computador. Eu falei, olha, eu vou passar aí, pegar o computador e ir embora, porque deu meu horário, eu preciso ir embora para Marialva. Ele, não, beleza. Cheguei lá, o computador está pronto? Está pronto. Peguei o computador e vim embora. Cheguei em casa, falei assim, deixa eu montar o computador para poder trabalhar, estudar, porque o final de semana está chegando aí, eu tenho um monte de coisa para fazer. Tirei o computador da bolsa, aí eu fui pegar a fonte do computador. Cadê a fonte do computador? Ficou em Londrina. Aí eu fiz assim, a Glaucia percebeu na hora, falou assim, a fonte ficou lá? Falei, ficou. E meu computador não tem bateria, ele só funciona com a fonte. Aí eu virei assim para ela, confessar um pecado aqui. Virei para a Glaucia assim e falei assim, mas será que nada vai dar certo na minha vida agora? Porque quarta-feira eu fiz a prova da ordem da igreja. Teve mais essa pequena coisinha na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ela falou, não, calma, que você está nervoso. Eu falei, não, eu sei. Mas nós passamos por lutas, primeiro motivo, é porque Deus está provando o nosso coração. Ele está provando o meu e o seu coração. E a primeira coisa que nós precisamos perceber é, nós estamos sendo aprovados ou reprovados nessas provas que Deus coloca através das lutas. Essa é a primeira coisa. E se nós observarmos no povo lá no deserto, isso foi de cara. Isso de cara já começou a ser colocado à prova com Deus. Presta atenção, os 12 espias já foram os primeiros provados ali. Por quê? Os 10 espias falaram, não vamos entrar, não dá para entrar. Caleb fala assim, vocês ficam quietos, porque dá para a gente entrar, vamos entrar. A Bíblia não relata que Josué falou nada, mas que ele ficou do lado de Caleb. O que aconteceu por consequência? Deus falou, nenhum dos adultos entra na terra prometida, só
Calebe e Josué. Porque eu provei o coração e aprovei Calebe e Josué e reprovei o resto. Só os dois vão entrar na terra prometida, o resto não vai entrar, porque só os dois confiaram na promessa, só os dois foram aprovados. Quando Moisés sobe no monte para pegar os 10 mandamentos, o que aconteceu lá embaixo? O povo se corrompe e fazem um ídolo de ouro e começam a adorar o ídolo de ouro. Quando Moisés desce, o que acontece? Ele fala assim: quem é do Senhor fica do lado de lá, quem não é fica aqui. O que aconteceu com eles? Moisés lança as pedras dos 10 mandamentos, a terra se abre e eles morrem. Primeira coisa que Deus faz é provar quem é e quem não é, e ele começa a separar. Ele começa a separar quem é e quem não é. Segunda coisa que nós aprendemos, versículo 3 e versículo 4. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, presta atenção, durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os pés de vocês não ficaram inchados, ok? Então, ele já está dizendo, olha, esses 40 anos serviram para que vocês entendessem que para se manter com Deus, para que a gente possa entender por que a gente passa por essas coisas, nós precisamos continuar firmes. Em outras palavras, nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. Perseverança é a segunda palavra. E aqui, nesse ponto, eu vou usar alguns textos de apoio, e o primeiro está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago 1, 25. Diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Porque Moisés, lá no texto de Deuteronômio que a gente acabou de ler, ele disse assim, que eles deveriam se manter firmes e atentos aos mandamentos do Senhor, que é a palavra. E aqui Tiago, ele está dizendo, aquele que se atenta bem para a lei perfeita é qual? É a palavra do Senhor. Aquele que se atenta para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, esse sim vai receber, vai ser bem-aventurado em tudo que realizar. Volta aí, acho que umas 3, 4 páginas, em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Está bem pertinho aí, só você voltar umas 4 páginas aí você chega. Hebreus 12, 1. Diz assim: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Amém. Se a gente pegar aqui, juntar o texto de Tiago, que vai falar de ficar atento à palavra e não ser um mero ouvinte, né? Não se esquecendo daquilo que ouviu. Você sabe como que você não esquece aquilo que você ouviu? Você sabe como?
praticando. É com a prática que você não esquece aquilo que você ouviu. Se você ouvir e não praticar, você logo vai esquecer. Você logo vai esquecer. É igual uma receita. Se você faz uma receita bem de vez em quando, você precisa dela escrita. Para toda vez que você for fazer aquilo de novo, você ir lá pegar a receita para você poder fazer. Por quê? Porque você não pratica direto. Você pratica só de vez em quando. Então, todas as vezes que você vai fazer, você precisa pegar a receita porque você esqueceu. Agora, se você fizer aquilo sempre, você precisa da receita na mão? Você não precisa da receita na mão, porque você é praticante. Você pratica sempre e isso vai sendo guardado na sua mente. Se você não quer esquecer a palavra de Deus, se você não quer esquecer os mandamentos de Deus, é só você ser um praticante. Se você for um praticante da palavra, você não esquece a palavra, você mantém a palavra. Uma das coisas que eu lembro de ter falado para alguém aqui da igreja, quando estavam me perguntando como que eu estava nesse período e tudo mais, eu lembro que eu falei para alguém assim, eu falei assim, eu tenho tido muita dificuldade de me concentrar. Tenho tido muita dificuldade de me concentrar, mas Deus está me trazendo a palavra todos os dias. Todos os dias Deus, Ele vem me trazendo a palavra, Ele me traz textos, versículos, Ele me traz passagens todos os dias, Ele vem me trazendo a palavra. Agora, por que Ele vem me trazendo? É porque ela estava guardada, como diz a palavra, porque ela estava guardada no meu coração, não decorada, guardada. Sabe qual que é a diferença de decorada e guardada? Qual que é a diferença? É a prática. É a prática. Uma palavra decorada, ela só é decorada. Uma palavra guardada significa que ela é praticada, por isso ela está guardada na nossa vida. Amém? Volta mais 2 páginas aí. Hebreus 10, 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Que diz assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Amém? Para fechar essa parte da perseverança, vocês já vão entender por que nessa parte da perseverança eu estou usando outros textos. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Só repetindo aqui o 10, 36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Que encaixa ainda mais com aquele texto de Tiago, né? E Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém? A tribulação produz perseverança. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele se gloria, né? Ele se gloria também nas tribulações. Tribulações igual a lutas, né? Ou seja, ele se gloria também nas lutas. Se gloriar nas lutas, irmãos, não significa falar, uau, que incrível, eu estou passando por essa luta, uau, que incrível, eu estou passando por essa dor, estou passando por essa aflição. Não é isso. Se gloriar nas tribulações significa entender que, primeiro, Deus está me provando, certo? Segundo, que Deus está fazendo com que eu tenha mais perseverança, ou seja, que eu persevere, porque nas lutas eu aprendo a perseverar, nas lutas eu aprendo a me tornar mais forte, eu aprendo a crescer espiritualmente, e não só espiritualmente, né? Em todas as áreas da minha vida eu me fortaleço no coração, eu me fortaleço na mente, porque a minha mente, ela se prepara melhor, ela se aperfeiçoa, né? Porque eu consigo assimilar
melhor as coisas, mesmo estando vulnerável, né? Mesmo estando enfraquecido. Como diz o próprio apóstolo Paulo, é quando eu estou fraco que eu sou forte. É quando eu estou fraco que eu sou forte. É quando nós entendemos isso, é que nós percebemos que as lutas vêm, e talvez a gente pensasse assim: se fosse um tempo atrás, essa luta aqui me derrubaria, mas hoje eu me sinto forte para passar por ela. Se gloriar nas tribulações é entender que elas naturalmente vêm, mas junto com elas me vem o aprendizado, me vem o fortalecimento, me vem a transformação, né? Como Paulo também fala: transformai-vos através do quê? Da renovação da vossa mente. Transformai-vos através da renovação da vossa mente. Muitas coisas eu tenho aprendido esse ano. Por isso eu já disse para muitas pessoas: não entendam esse ano como um ano para ser apagado. Não pensem nesse ano como um ano para ser esquecido. Pensem nesse ano como um ano de ensinamento. Um ano de ensinamento. Se existe algo que a gente não esquece na vida, é quando a gente passou por algo muito intenso, muito forte, mas que aquilo nos ensinou algo, que aquilo nos fortaleceu em alguma área da nossa vida. Amém? Transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que vocês possam ver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando nós conseguimos pegar situações extremamente difíceis, quando nós conseguimos pegar situações extremamente ruins, né? Pelo menos enquanto nós estamos passando, elas são ruins, e nós conseguimos ver a ação de Deus naquele momento, e nós conseguimos perceber um propósito de Deus para aquilo, e isso muda completamente a nossa forma de enxergar tudo aquilo, tudo que nós estamos passando e o que vai acontecer depois, que é o nosso terceiro ponto. Voltando para o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 até o versículo 10, terminando o texto aqui. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Amém? Amém. Terceira e última parte. Primeira parte, Deus está nos provando. Segunda parte, Deus está nos ensinando a perseverar, a permanecer. Por quê? Só aqueles que são aprovados e persistem, perseveram, recebem a recompensa. Só aqueles que são aprovados e perseveram recebem a recompensa. Recebem aquele algo melhor de Deus para a sua vida. Já que nós estamos falando de provas, né, de lutas, de provas, vamos pensar uma coisa aqui. Lembra quando a gente estava na escola? Faz tempo, né? O que era mais difícil? As provas, não era? O que todo aluno reclama? Das provas, não é verdade? Quarta-feira eu tive uma prova terrível. A coisa que os alunos mais questionam, mais reclamam são as provas, correto? Mas se um aluno está numa série, vamos colocar aqui, se um aluno está na 5ª série, como que ele faz para ir para a 6ª?
passando pelas provas. Não é? É passando pelas provas. E se ele passar nas provas, o que vai acontecer? Ele vai passar de ano. Não vai simplesmente passar de um ano para o outro, mas ele vai passar de um ano para um ano melhor, para um grau mais alto. Entendem? Por isso eu digo assim, eu não gosto quando as pessoas falam assim, não vejo a hora desse ano acabar. Lógico, eu também não vejo a hora desse ano acabar, mas não no sentido de simplesmente me livrar desse ano para começar outro. Nesse sentido eu não gosto. Eu não vejo a hora desse ano acabar, mas é sendo aprovado pelas provas que eu passei, para que eu possa receber aquele algo melhor que eu sei que Deus tem para a minha vida, sendo aprovado este ano. Sendo aprovado pelas provas que eu passei e estou passando. Todo aluno quer passar de ano, mas para passar de ano ele precisa passar nas provas. Só que quando eles passam de ano, eles vão para um outro ano, para um outro ano melhor, um ano mais alto. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aqueles servos fiéis, eles foram colocados sobre o muito porque eles foram aprovados naquela prova que eles foram colocados. Se nós queremos o algo melhor de Deus, se nós queremos receber as promessas de Deus, que era exatamente isso que Moisés estava falando em Deuteronômio aqui, vocês vão receber as promessas, vocês vão receber a recompensa, mas essa recompensa é só para aqueles que foram aprovados e persistiram, se manteram firmes e fiéis. Por que nós passamos por lutas, igreja? Porque Deus está nos provando, porque Deus quer nos ensinar a perseverar, a manter firme, e é aí que a gente vê muito a diferença entre crentes e crentes, entre cristãos e cristãos. É aí que a gente começa a ver a diferença. Aqueles que receberão a recompensa são aqueles que, sendo provados, foram aprovados e entenderam que era necessário perseverar, se manter firme apesar de todas as situações, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as provas, apesar de todas as lutas. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Não sei qual que é a sua luta, não sei qual que é a sua aflição. Existe luta e existe aflição que é mundial, que nós temos aí essa pandemia. Existem lutas e aflições que elas são mais regionais, né? Elas são mais locais, e existem as lutas e as aflições que só você sabe, que só você está passando. Então existem todos os tipos de lutas e aflições, mas, como o salmista disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Senhor,